Bom, no vídeo que eu fiz sobre a matrix governamental, eh, eu já me antecipei. Eu sabia que provavelmente alguns iriam argumentar e dizer que o Estado, né, no caso o governo, ele surge de forma natural. Que ele é inevitável, né, e necessário, né? Isso aí já não é de se espantar, porque o próprio Hobbes ele argumenta eh, através dessa linha de pensamento. Por isso que eu fiz o vídeo da matrix estatal, né? Justamente demonstrando que o Estado ele é o mecanismo de organização desse poder político, né? E que na verdade ele não surge de forma natural e espontânea, pelo contrário, ele surge de forma intervencionista, né? Ele surge de forma ilegal, ilegítima e antiética. Bom, naturalmente, eu sei que também possivelmente vão surgir argumentos dizendo que não, que o Estado, tudo bem, podem até assumir que o Estado ele não surge de forma natural, né? Que ele é uma violação do direito do indivíduo, enfim, da propriedade do indivíduo, ele é uma violação do trabalho e da produção dos indivíduos, né? Da sociedade, da economia, mas que, bom, mas que ele tem direito de fazer isso porque a lei prevê isso, né? E que a lei lhe dá esse direito, que a lei legitima e, e portanto, concede ao Estado esse benefício, enfim. Então, eu sei que esse argumento é natural de surgir na cabeça de alguns, né? Então, por isso estou fazendo esse vídeo. Então, nesse vídeo, meu objetivo é mostrar por que que esse raciocínio é falho e por que que, do ponto de vista jurídico, né, esse é um problema muito grave, né? Esse argumento ele não se sustenta. Então eu queria esclarecer alguns conceitos primeiro aqui sobre, do ponto de vista jurídico, existem alguns conceitos, né, na teoria jurídica chamado de direito positivo, direito negativo, né? Ou existe também o conceito de justnaturalismo e justpositivismo. Normalmente o justpositivismo ele vai adotar o método do direito positivo e o justnaturalismo o método do direito negativo, tá? O que seria o justpositivismo? O justpositivismo é basicamente um conjunto de regras, né? E que vai se basear naquilo que deve ser feito, né? Então, vão ser regras que vão estabelecer e vão dizer aquilo que deve ser feito, tá certo? Só que não só isso, né? O que difere do justpositivismo do naturalismo, né? O direito negativo, não é só o fato do justpositivismo dizer o que deve ser feito e o justnaturalismo se basear no direito natural e basicamente naquilo que não deve ser feito, né? Lembrando que o direito ele vai estabelecer regras e leis, né, do ponto de vista ético. Então, ele vai normatizar aquilo que é certo e errado. E não vai, basicamente, entrar em méritos do que é bom ou mal, né, que seria o âmbito moral da coisa. Então, o âmbito moral, ele vai, ele vai entrar na matéria da filosofia, tá? Mas não envolve aí o campo da ética e o campo do direito, ok? Então, continuando aqui, o justnaturalismo ele vai se basear num direito natural, né? O justnaturalismo ele vai se dividir basicamente em dois: o justnaturalismo teológico, né, o divino,
que vai dizer que a lei natural vem de Deus. Então é Deus que dita basicamente as regras, né, aquilo que deve ser feito e que não deve ser feito. E o justnaturalismo racional, ou jusracionalismo, que é basicamente o direito baseado na razão, naquilo que é racional, que é lógico, ok? Então a regra que vai fundamentar o que é certo, o que é errado, o que deve ser feito, né, ou principalmente o que não deve ser feito, vai ser baseado na razão, naquilo que faz sentido, que é lógico, coerente, ok? Bom, estabelecido esses limites, vale salientar também o seguinte: o justnaturalismo, como ele se baseia numa lei natural, ele basicamente vai definir que a lei ela deve ser universal. Então esse é o principal ponto do justnaturalismo, no qual ele vai bater. Por que ela deve ser universal? Porque se a lei ela deve ser igual para todos e todos devem ser iguais, todos os indivíduos, né? Devem ser iguais perante a lei, tanto do ponto de vista da punição, né? Quanto seja da punição ou da aplicação da regra em si, então todos devem se submeter à mesma regra, ok? Se todos devem submeter à mesma regra, essa regra deve ser universal, ela deve ser aplicada a todos os indivíduos de forma a não tratar, de forma a não haver exceção, né? De não haver acepções. Então, você não pode ter uma regra na qual você aplica a alguns indivíduos e a outros não. Que dessa forma você não vai ter uma regra universal e, portanto, não se classifica em uma regra natural, justnaturalista, ok? Já o direito positivado, né, o direito positivo, o juspositivismo, ele vai dizer o contrário. Ele vai, basicamente, a teoria vai dizer que não, que o direito ele depende, né, do local, no caso, depende da região, do território, da geografia, ele depende da cultura, então depende de vários fatores e do tempo, ele é temporal, né, ele é situacional. Então ele não vai ser aplicado de forma atemporal, né? É uma regra basicamente que é arbitrária, digamos assim, né? E também, portanto, se ela não é universal, né? Se ela não é atemporal e nem e se ela depende do tempo ali, da época, depende da cultura, depende da região, da geografia, então ela se torna de certa forma arbitrária e então ela não é universal. Então essa vai ser a principal diferença entre o positivismo e o naturalismo, ok? No naturalismo você tem uma regra universal, né? Você tem regras e leis universais, no positivismo não, ok? Então eu vou deixar aqui, enquanto eu faço algumas imagens nessa introdução, só que eu quero salientar que meu argumento basicamente ele vai se basear no livro chamado A Lei. O autor se chama Frederic Bastiat, ok? E esse livro, na minha opinião, ele é fantástico, porque ele é muito sucinto, ele é resumido, ele é objetivo, claro, e muito preciso, né? Então, eu vou fazer a leitura de alguns trechos do livro, vou deixar já a recomendação, vou deixar a capa aí, a imagem da capa dele, ok? Eu só vou esclarecer que ele vai usar um termo que normalmente ele vai utilizar, que se chama expoliação, ok? Esse termo basicamente ele significa o seguinte: desapoderar, privar alguém de algo por meios ilícitos, né? Ilegítimos ou violentos, ok? A expoliação, portanto, é um ato de privar alguém de algo que lhe pertence ou a que tem direito por meio de fraude ou violência, enfim, esbulho. Essa é a definição de expoliação. Ele vai usar esse termo, né,
quem acompanha meus vídeos passados basicamente vai ver a semelhança, né? Eu uso o termo ilegítimo, uso o termo de coerção, violência, eu uso o termo também antiético, que é basicamente a mesma definição aqui do termo expoliação que ele vai utilizar no livro, né? Ele usa essa linguagem mais formal, enfim, é uma palavra que nem todo mundo conhece, por isso eu estou trazendo já a definição aí. Sem mais delongas, já tem 10 minutos de introdução. Vou fazer a primeira leitura do livro aqui, página 11. Ele diz assim: a vida, a liberdade e a propriedade não existem pelo simples fato de os homens terem feito as leis. Ao contrário, foi pelo fato de a vida, a liberdade e a propriedade existirem antes que os homens foram levados a fazer as leis. O que é então a lei? É a organização coletiva do direito individual de legítima defesa, né? Aqui eu poderia resumir que ele utiliza que o principal motivo da lei existir, né, é a vida, a liberdade e a propriedade. Eu poderia resumir somente no fato da propriedade, tá? Da propriedade existir, porque a vida, querendo ou não, ela é uma propriedade. Ela é a propriedade do próprio indivíduo que subsiste, né? Subsistente. E a liberdade, ela é uma extensão, né? É uma extensão da propriedade desse indivíduo, porque a liberdade ela depende do indivíduo ser proprietário de si mesmo. No caso, não de si mesmo do ponto de vista ontológico, mas do ponto de vista próprio físico, né? Do seu corpo, por exemplo. Então, se o indivíduo ele é proprietário do seu corpo, por exemplo, dos seus pensamentos, enfim, da sua fala, da sua boca, da sua voz, das suas ações, das suas atitudes, ele tem que ser proprietário da sua liberdade. Caso contrário, ele não tem como ter, né, essa liberdade se ele não tiver, enfim, liberdade. Se a liberdade não for uma extensão da propriedade. E a vida também, querendo ou não, uma extensão da propriedade do indivíduo. Ou pode ser definida, né, como pode se encaixar dentro desse conceito de propriedade. Então aqui primeiro ele já deixa bem claro aqui, ó, já é uma paulada, já bem de imediato, que a lei ela só existe por conta disso, porque existe esses princípios que devem ser preservados, né? Que ele diz que é a vida, a liberdade e a propriedade, e não o contrário. Não é que existe vida, liberdade e propriedade por conta de existir uma lei, não. Ele então aqui já mata de cara a charada, né? Na verdade, a lei ela serve para que a vida que é anterior à lei seja preservada, a liberdade que também é um princípio anterior à lei também seja mantida e que a propriedade também seja garantida, né? E portanto esses princípios são anteriores à lei, ok? E ele define aqui o que é a lei, né? Ele define como a organização coletiva do direito individual de legítima defesa. Então, a lei basicamente é isso. São normas que vão garantir o direito do indivíduo. Isso aqui é muito importante. A lei, portanto, ela se trata do indivíduo, tá? Ela vai garantir o direito do indivíduo. E porque o indivíduo ele é a menor unidade do coletivo, tá? Então, a lei ela garante justamente isso. Ela serve para servir mesmo, do verbo servir. Ela serve para garantir o direito do indivíduo se defender, basicamente é isso. Aqui na página 12, ele diz: portanto, nada mais é evidente do que isto. A lei é a organização do direito natural de legítima defesa. Mais uma vez, ele usa o termo natural aqui porque ele está se utilizando da razão, está utilizando do método lógico, definindo que o direito ele é algo natural, né? Ele vem do indivíduo
que o indivíduo ele tem o direito de se defender, correto? E a lei ela vem para garantir isso, certo? Por quê? Porque o indivíduo ele subsiste antes da lei, né? A lei só serve para servir o indivíduo. É a substituição da força coletiva pelas forças individuais. Muito importante isso daqui. Ele coloca que a força coletiva ela só serve, só tem sentido se for para garantir a, garantir a força do indivíduo, ok? Se for para garantir o direito do indivíduo. E essa força coletiva deve somente fazer o que as forças individuais têm o direito natural e legal de fazerem. Mais uma vez, ele enfatiza. Aquilo que a gente chama de, por exemplo, forças armadas, que seriam a força coletiva, ela só faz sentido existir se for para garantir o direito natural do indivíduo, ok? Garantir às pessoas as liberdades, as propriedades, manter o direito de cada um e fazer reinar entre todos a justiça. Né? E se existisse uma nação constituída nessa base, parece-me que a ordem prevaleceria entre o povo, tanto nos fatos quanto nas ideias. Parece-me que tal ação seria o governo mais simples, mais fácil de aceitar, mais econômico, mais limitado, menos repressor, mais justo e mais estável que se possa imaginar, qualquer que fosse a sua forma política. Sob qual tal regime, cada um compreenderia que possui todos os privilégios, como também as responsabilidades da existência. Ninguém teria do que reclamar do governo, desde que sua posse fosse respeitada, enfim. Ele só disseca aqui o que ele já disse acima, né? Aqui na página 19, ele diz o seguinte: a perversão da lei causa conflito. Enquanto se admitiu que a lei possa ser desviada a seu propósito, né, então, veja bem, ele definiu qual é o propósito da lei lá atrás, né, que é garantir o direito do indivíduo. O direito do quê? A propriedade. Né? E esse direito à propriedade também está incluso o direito à vida e à liberdade, certo? E a partir do momento que a lei desvia o seu propósito, ou seja, o propósito de garantir o direito do indivíduo de se proteger, que ela pode violar os direitos de propriedade em vez de garanti-los, então qualquer pessoa quererá participar fazendo leis, seja para proteger-se a si próprio contra a expoliação, lembra do termo que eu expliquei lá atrás, seja para expoliar os outros. As questões políticas serão sempre prejudiciais, dominadoras e absorverão tudo. Então aqui ele já mata de cara e fica muito bem claro e definido, né? Que a partir do momento que você pega a lei, que ela é natural, ela serve para garantir um direito natural do ser humano, que é o direito à propriedade, à vida, à liberdade. E você muda o curso, né? Você tira o propósito dessa lei, você subverte todo o sistema, né? Você tira todo o objetivo da lei em questão. Você passa a ter um sistema no qual aqueles que fazem a lei não mais, enfim, que é no caso aqui justamente o direito positivado, né? É nesse momento que acaba, você sai de um sistema de justnaturalismo, né? Um sistema de leis naturais baseado na razão, ou seja, no direito do indivíduo, certo? O direito de propriedade, e você passa a ter o direito positivado, baseado no quê? Naquilo que é arbitrário, naquilo que quem está fazendo a lei faz a lei como lhes melhor aproveita, ou seja, garantir os seus direitos, né? E foda-se o direito dos outros. E, portanto, é por isso que você não pode ter um sistema justo baseado no sistema positivado, tá? É justamente isso que ele está argumentando aqui. Um sistema de lei justa que serve, a lei vai servir para o seu propósito,
ela só pode ser garantida a partir do momento que você tem um sistema justnaturalista. Tem um sistema de leis baseado naquilo que vem, baseado na razão, tá? Aquela lei que vai servir para garantir a propriedade do indivíduo. Se você tirar esse propósito da lei, você subverte totalmente as coisas. E o que você vai passar a ter? Você vai passar a ter um sistema de expoliação, certo? Que é a agressão ao indivíduo, que é totalmente oposto ao conceito de lei, que, né? Qual seria o conceito de lei? Garantir a proteção do indivíduo, ou garantir que o indivíduo possa se proteger. E aqui você tem justamente o contrário. Você passa a ter leis que vão agredir indivíduos, né? Justamente por conta disso, porque você pegou o objetivo da lei principal, natural, que era proteger ou garantir que o indivíduo possa se proteger, né? Garantir que o indivíduo possa proteger sua propriedade, e você passa a ter leis que vão expoliar ou agredir os indivíduos. Então, aqui você passa a ter a mudança de um sistema, a migração de um sistema justnaturalista para um sistema justpositivista. Na página 21 ele diz: agora a expoliação legal, né, pode ser cometida de infinitas maneiras. Possui-se um número infinito de planos para organizá-la. Tarifas, protecionismos, benefícios, subvenções, incentivos, impostos, progressivo, instrução gratuita, garantia de empregos, de lucros, de salário mínimo, previdência social, instrumentos de trabalho, gratuidade de crédito, etc. Esse é o conjunto de todos os planos no que eles têm em comum com a expoliação legal, que toma o nome de socialismo. O livro dele é uma crítica ao socialismo, ele vai fazer várias críticas, tecer várias críticas do socialismo durante o livro. O meu objetivo não é esse, é simplesmente estabelecer os limites legais que ele traz nos livros, que para mim são geniais, tá? E aqui ele está basicamente listando várias maneiras no qual a expoliação pode ser exercida, entende? Ele deixa muito claro que no sistema socialista isso é muito comum acontecer, justamente por conta disso. Você tem uma subversão da lei, do seu propósito originário ali, mais fundamental, né, do ponto de vista legal, e a partir disso você tem todo um desmanche, tá, do ponto de vista jurídico. Aqui na página 23 ele diz: sinceramente, pode-se pedir uma outra coisa à lei, senão a ausência da expoliação. Pode a lei, que necessariamente pede o uso da força, ser usada racionalmente para outra coisa que não seja a proteção dos direitos de cada pessoa? Desafio qualquer um a tentar usá-la de outro modo sem pervertê-la. É aqui, ó, basicamente o que ele está falando, ele está argumentando aqui. É justamente o que eu expliquei anteriormente, né? A partir do momento que você perverte, que você utiliza da expoliação, você está pervertendo todo o sistema. Inclusive, você está pervertendo o próprio conceito da lei. E é justamente o que ele está fazendo aqui. Ele está desafiando qualquer um usar outro modo no qual ele propõe, né? Usar a lei de outro modo no qual ele propõe, sem perverter a lei, sem perverter todo o sistema e todo o sistema jurídico, certo? Então ele continua, consequentemente, colocando a força contra o poder. Esta é a mais funesta e a mais lógica perversão que se possa imaginar. Deve-se, pois, admitir que a verdadeira solução, tão procurada na área das relações sociais, está contida em 3 simples palavras: a lei é a justiça organizada. Ora, vejamos bem, quando a justiça é organizada pela lei, isto inclui a ideia de usar a lei para organizar qualquer outra atividade humana, seja trabalho, caridade, agricultura, comércio, indústria, educação, arte ou religião. A organização pela lei de qualquer uma dessas atividades trairia inevitavelmente a organização essencial, a saber, a justiça. Sinceramente, como se pode imaginar o uso da força contra a liberdade dos cidadãos sem que isso não fira a justiça e o seu objetivo próprio? Então, basicamente, ele está delimitando os limites da lei, né? Então, ele diz que a lei ela serve apenas para
estabelecer o que é justo, através enfim, o que é justo. Ele chama aqui de lei organizada, ok? E ela não serve para delimitar outras coisas, para dizer, para normatizar, né? O que diz respeito ao trabalho, caridade, agricultura, comércio, né? Economia, indústria, educação, arte e religião. E é justamente o problema dessas leis positivadas que a gente vê aí no mundo moderno, tá? São leis que totalmente arbitrárias, que querem normatizar todos os campos da vida humana. E simplesmente existe um problema gigantesco, porque é justamente a subversão que ele diz aqui. A partir do momento que você subverte, que você utiliza da expoliação e através da subversão da lei, que é o objetivo principal dela, que é estabelecer o que é justo, tá certo? Porque ele define lei como força. Você passa justamente a ter um sistema totalmente opressor, porque você passa a estabelecer regras em outros âmbitos da vida do ser humano que não tem nada a ver com o objetivo principal da lei, que é a justiça, né? Continuando aqui na página 25, ele vai dizer que aqui justamente ele vai definir lei como força. Se a lei organiza a justiça, os socialistas perguntam por que a lei não organiza também o trabalho, a educação e a religião, né? Então foi o que eu acabei de explicar anteriormente. Por que a lei não é usada com tais propósitos? Porque ela não poderia organizar o trabalho, a educação, a religião, sem desorganizar a justiça. Devemos nos lembrar de que a lei é força e, por conseguinte, o seu domínio não pode estender-se além do legítimo campo da ação da força. E aqui ele explica brilhantemente o que eu acabei de detalhar ali mais atrás, que o propósito da lei é estabelecer justiça. A lei, ela é um mecanismo de força, tá? E o campo dela é apenas esse, apenas o campo jurídico. Não adianta querer utilizar a lei para outros campos da vida humana, como ele lista aqui, trabalho, educação, religião, porque não funciona. Quando a lei e a força também mantém o homem dentro da justiça, não lhe impõe nada mais que uma simples negação. Não lhe impõe senão a abstenção de prejudicar outrem. Não violam sua personalidade, sua liberdade nem sua propriedade. Elas somente salvaguardam a personalidade, a liberdade e a propriedade dos demais. Mantém-se na defensiva, puramente, e defende a igualdade de direitos para todos. Mais uma vez aqui ele reforça, né, o objetivo da lei. Garantir o direito dos indivíduos, direito de propriedade, liberdade e a vida apenas, e não a outras questões relacionadas à vida do ser humano. Isto é tão verdadeiro que aqui é a página 26, isto é tão verdadeiro que um dos meus amigos me fez observar que a finalidade da lei é fazer reinar a justiça, o que a rigor não é bem exato. Seria melhor dizer que a finalidade da lei é impedir a injustiça. Aqui ele entra no ponto-chave, que eu citei anteriormente, né? Em relação ao direito negativo, né? Que a lei, na verdade, ela não é positiva em dizer o que deve ser feito ou não, mas ela é negativa, então ela diz o que não deve ser feito. Basicamente é a regra que vai dizer o que é errado, né? O que não deve ser feito. Que no caso o principal é a violação de propriedade, né? A violação à vida e à liberdade. Então ele chega à conclusão que o objetivo da lei é impedir a injustiça de reinar. Com efeito, não é a justiça que tem uma existência própria, mas a injustiça. Então ele diz que a justiça ela não existe propriamente dito, mas o que existe é a injustiça. E, portanto, o objetivo da lei é impedir que a injustiça reine. Uma resulta da ausência da outra, essa é a conclusão dele. Mas quando a lei, por intermédio de seu agente necessário, a força, impõe um modelo de trabalho, um método ou uma matéria de ensino, uma fé religiosa ou um credo, não é mais negativamente, mas positivamente que ela age sobre os homens. Aqui, de novo, ele falando do direito positivo e o negativo. Que o negativo simplesmente diz isso.
Diz respeito ao quê? A lei, ela deve estabelecer o que não deve ser feito, né? Por isso, o negativo não deve ser feito, com o objetivo de impedir a injustiça. Já o positivismo, ele vai dizer o que deve ser feito, e pior, vai dizer o que deve ser feito em outros campos e, da vivência humana, que ele lista aqui: fé, religião, credo, ensino, educação, etc. e tal. E é justamente o que ele esclarece nos outros tópicos. E esse é um problema gigantesco, porque você subverte a lei, você subverte o objetivo principal da lei, o propósito principal da lei, e você acaba tendo sérios problemas. Um deles é justamente o Estado, né, utilizando o positivismo para controlar a vida das pessoas, portanto, violando a propriedade das pessoas, violando a liberdade e a conduta, a vida dessas pessoas, né? E justamente utilizando a expoliação e pervertendo a lei, porque a lei ela devia servir para garantir a proteção, garantir o direito do indivíduo se proteger, né? Garantir a vida, a liberdade e a propriedade, e ela acaba fazendo justamente o contrário, acaba violando todos esses direitos, né? Para concluir aqui, ela substitui a vontade do legislador por sua própria vontade e incentiva do legislador por sua própria iniciativa. Quando isso acontece, as pessoas têm mais que se consultar, que procurar, que prever. A lei faz tudo por elas, tá. Beleza. Último parágrafo para concluir. A legítima função da legislação, página 62. Não é verdade que o legislador tenha poder absoluto sobre nossas pessoas e nossas propriedades, pois estas existem antes do legislador, e a tarefa da lei é a dar-lhes garantias. Então ele deixa claro que o legislador, ou seja, o cara que faz a lei, ele não tem direito nenhum de violar, que no caso aqui vamos entender como Estado, né? O Estado fazendo leis não tem direito nenhum de violar a propriedade. Pelo contrário, né? Pelo contrário, o indivíduo, ele pois estas existem antes do legislador, enfim. O indivíduo, ele existe antes da função legislativa, né? Ele existe antes da instituição estatal. Então não faz sentido nenhum dizerem que não, o Estado é legítimo porque ele se baseia nas leis, né? Enquanto essas leis violam o direito à propriedade do indivíduo, que subvertendo, né, justamente o propósito fundamental da lei, certo? Não é verdade que a função da lei seja reger nossas consciências, né? Ou seja, dominar e ditar aquilo que deve ser feito ou não, né? Tentar, tentar dominar o comportamento humano, nossas ideias, nossas vontades, nossa educação, nossos sentimentos, nosso trabalho, nosso comércio, nossos talentos ou nossos prazeres. A função da lei é proteger o livre exercício desses direitos e impedir que qualquer pessoa possa impedir qualquer cidadão de usufruir desses direitos. A lei, devido ao fato de ter por sanção necessária a força, não pode ter outro âmbito legítimo que o legítimo âmbito da força, ou seja, a justiça. E como todo indivíduo só tem direito de recorrer à força no caso de legítima defesa, a força coletiva, que não é outra coisa senão a reunião das forças individuais, não poderia ser aplicada racionalmente para outra finalidade. Então aqui é genial aqui a conclusão dele, tá? A lei é, pois, unicamente a organização do pré-existente direito individual de legítima defesa. A lei é a justiça. Que é o fechamento conclusivo dele é fantástico, tá? Aqui acaba com qualquer argumento de que o Estado existe, ele é legítimo porque ele está baseado na lei, nas regrinhas que estão escritas no papel X, que foi escrito por um indivíduo Y, sendo que todas essas leis violam todos os direitos de propriedade dos indivíduos, tá?
violam a liberdade e a vida dos indivíduos, violam a produção, tá certo? Violam aquilo que os indivíduos produziram, violam suas propriedades, enfim, violam seus comportamentos porque ditam regras que não tem nada a ver, né, a respeito de costumes, de como ele deve se comportar, como ele deve agir, sendo que a lei ela tem apenas um único objetivo de garantir o direito de propriedade, garantir o direito individual de legítima defesa. Então aqui é espetacular, tá? Fechamento aqui, chave. Esse livro aqui é espetacular, deixa aí a recomendação. Espero que todos tenham entendido, espero que tenha esclarecido, e é isso.